Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Professor Tiago Araújo aqui na área, seu professor aqui do Vale Concursos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros agora, nesse processo de reta final. É um processo decisivo. Você esteve durante todo esse percurso, durante toda essa trajetória com a gente, durante as nossas aulas relacionadas à parte de história de Brumadinho, também da parte de geografia urbana, né? Toda a parte de urbanização. Fizemos aulas específicas para cada um dos tópicos. Fizemos aí uma base de resolução de questões. Foram mais de 4 horas só de resolução de questões, para você poder otimizar o teu conteúdo, para você poder desenvolver muito o teu panorama. E olha só, durante esse processo, nós temos aqui algo bem legal para você poder desenvolver durante essa semana. Olha só que interessante. Nós temos a nossa revisão de véspera para a GCM Brumadinho, que vai acontecer ao vivo dos dias 24/8 até o dia 28. No meu caso, eu estarei aqui, entrando na sexta-feira, no dia 28, para a gente fechar aí bem legal com os assuntos que podem cair em prova. Mas agora, nesse nosso encontro aqui, que é um encontro breve, um encontro mais para a gente bater um papo sobre algumas tendências, mostrar para você o que é que nós iremos encontrar nessa nossa super revisão, nessa nossa base, em que estaremos revendo os assuntos. Não é hora de aprender mais nada, agora é hora da gente revisar, ver todos os principais tópicos, aqueles que irão cair. Então, olha só, nós teremos aí à noite, sempre nessa semana estaremos fazendo a revisão, não é? Uma interação direta com os professores, não é? Você vai estar tendo a interação, um contato direto ali com a galera, não é? Você vai ter ali o material em PDF, o acesso, não é? A base, todo o caderno de resolução para você poder desenvolver. E o ponto mais interessante, olha só que legal, olha o investimento, em até 2 vezes de R$ 47. Você vai ter esse investimento, você vai gerar esse investimento e você vai ter acesso a toda essa semana de revisão. Galera, eu vou dizer uma coisa a vocês. Se você está com dúvida em algum assunto, você precisa dar uma otimizada, precisa rever, ou até mesmo, né, ver um assunto que você não viu, eu digo a você, essa é a sua oportunidade. Essa semana ela vai salvar muita gente. Principalmente relacionado ao nosso conteúdo, né? Que é um conteúdo tão legal. Então, nós teremos aí a nossa banca IBGP, que a nossa prova, ela vai ter ali 4 alternativas, 40 vagas, nível médio, que você já conhece muito bem, eu não vou estar falando muito isso aqui não, porque você já sabe muito bem, você já entende como é que essa base ela se desenvolve. Bom, aqui nós temos o nosso edital. O edital no qual nós trabalhamos durante todo esse processo. Eu digo a você que eu corri contra o tempo para a gente poder trabalhar todo esse assunto. É um edital gigante, é um edital grande, você está vendo aqui. Imagina fazer uma aula para cada um desses tópicos. Bom, o Vale entregou para você. Salvo apenas um assunto que já tínhamos em nosso banco, que é exatamente esse aqui, ó. Eu vou mostrar para você agora. Tá aqui, ó. Ó. Cadê? O plano diretor. Características gerais, diretrizes norteadoras. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você. Mesmo que o plano diretor ele venha estar aqui, você estudou o plano diretor, as nossas aulas, eu não trabalhei o plano diretor, os artigos, tudo, não, porque isso aí já tem. Agora, o que eu fiz? Eu fiz uma aula direta relacionada às características gerais e diretrizes norteadoras. Se você assistiu essa aula, você vai ver o que é que pode cair em prova relacionado a isso e quais são as principais tendências. E estaremos trabalhando também essas diretrizes, essas tendências, na sexta-feira, no dia 28. Então vai ficar legal para a gente aí. O que é que eu trouxe para a gente estar dando uma olhada? Olha só, eu trouxe aqui a base, tanto da parte de história quanto a geografia urbana. Nesse ponto aqui, eu coloquei os principais tópicos e o que você deve relembrar. O que você deve relembrar? Eu vou até aumentar aqui para a gente estar dando uma olhada. Olha só. Professor,
se eu fosse agora do bloco dos desesperados, o que é que eu deveria focar agora? Ó, formação da cidade, processo de formação, tá? Ali você vai ter a formação, a identidade, a organização do município. Aí você tem o processo de formação, principais marcos e fatos históricos. Os símbolos municipais, a bandeira, o brasão, o hino, e aí vem esse ponto aqui, ó, que são os significados e os elementos. Os dados gerais que trabalhamos muito bem, localização, população, área territorial, informações socioeconômicas, formação administrativa, criação do município, mudanças, distritos e divisão territorial. Isso daí você precisa entender muito bem. Cultura, arte e patrimônio, manifestações culturais artísticas, patrimônio cultural e tombamento, os bairros, os mapas, trabalhamos também os mapas, mecanismos de controle, desafio e modernização, o lugar de Brumadinho no Brasil, que é a posição relacionada às demais cidades mineiras, tá? Porque a gente sabe que existe uma ligação muito forte vinculada à região metropolitana de BH, favelas e aglomerados. Na parte urbana, a concepção urbanística, tá? O traçado urbano, as principais vias, seus nomes, características físicas, a divisão, a topografia, que é uma topografia irregular, isso daqui pode cair muito, mas pode cair muito em prova, tá bom? As restrições, as influências, a expansão da cidade, o crescimento urbano no território, porque a gente sabe que o território de Brumadinho, mesmo que apresente, né, uma expansão, um amplo desenvolvimento, ainda assim nós temos uma área que é bem desinforme, né, um terreno tanto que acidentado. Aí os municípios limítrofes à conurbação que trabalhamos, isso daqui deu o que falar, hein? Esse nomezinho aqui deu o que falar e a gente trabalhou muito bem. Plano diretor, as enchentes, não é? A questão relacionada diretamente à violência urbana, atividades, turismo e pontos turísticos. Rapaz, foi muita coisa, foi muito legal da gente poder estar desenvolvendo e nós iremos fazer essa nossa revisão. Tiago, agora que você falou quais são as principais, os assuntos divididos e o que eu preciso desenvolver, porque aí esse material vai estar disponível para você, me diz aí, qual é a tendência? Qual é a tendência que pode cair em prova, de acordo com a Banco BGP, diante dos concursos que ela tem feito nesses últimos tempos? Eu coloquei aqui para a gente também. O que é que pode cair? Olha só, 25% de chance de cair geografia urbana e organização territorial, tá? Se você for focar nos principais tópicos, eu diria a você, tá? Concepção urbanística, características espaciais, os municípios limítrofes, as rodovias de acesso, a administração regional, que são os bairros, os distritos. Segundo ponto, a história, a formação e a identidade municipal. Aqui a gente tem muita coisa legal, porque você vai ter os marcos históricos, os símbolos municipais, aí vem a bandeira, dá uma atenção especial, principalmente para esses dois pontos aqui, porque você vai encontrar questões sobre isso. O plano diretor, consequentemente, vai cair, teremos uma questão sobre a expansão urbana dos bairros, a base de controle, o ordenamento territorial, tá? Aí você tem os riscos que pode cair, principalmente relacionado à barragem. Cara, Tiago, será que vai cair uma questão sobre a barragem? Galera, eu digo a você que se a banca fizer isso, ela vai ser bem clichê, né? Porque a gente sabe que falou de Brumadinho, a gente não pode esquecer da barragem Mina Córrego do Feijão. Até porque, quando a gente fala nessa barragem, a gente tem uma cidade Brumadinho antes e uma cidade Brumadinho depois. Não é assim? Principalmente nos planos de revitalização territorial municipal que veio a se desenvolver com o tempo depois do processo de organização infraestrutural. Então, isso aqui é algo que pode cair também. E esses três aqui, ó, segurança, turismo e mapas. Aí eu já digo a você que eu não dou certeza disso aqui cair. Mas esses quatro aqui em cima, eles são o que a gente pode colocar, né? Carro-chefe de desenvolvimento. Beleza, pessoal, tudo certo? Então, ó, questões objetivas, diretas, fatos, dados locais, legislação municipal, problemas urbanos, patrimônio. É interessante que você venha observar,
porque o edital ele vai destinar 5 questões para essa disciplina, então muito cuidado nesse ponto, tá bom? Olha só, vamos dar só uma ideia do que é que a gente vai encontrar na próxima na sexta-feira, para a gente poder entender muito bem como é que nós iremos fazer esse nosso plano. Eu trouxe aqui uma questão que foi uma questão que nós trabalhamos na nossa resolução de questões, para você entender como é que pode cair em prova e como é que nós estaremos fazendo nessa nossa revisão, tá bom? Essa questão aqui foi uma questão inédita, tá? Inédita. Nós trabalhamos questões inéditas em toda a nossa base de resolução e foi muito incrível, tá? Foi legal demais. Olha só. Leia o trecho do hino de Brumadinho. Aqui você tem muito bem, olha só. A nossa terra adormecida, o trabalhador aqui chegou. Ao longo desta importante ferrovia, logo o nosso município se criou. Então essa questão aqui, galera, ela traz uma associação muito forte. A gente tem que entender isso. Uma implementação. Ele traz um termo bem interessante aqui, ó, que é exatamente a ferrovia. Não é? Essa ferrovia, essa questão, ela traz muito bem essa implementação da ferrovia, ou a implantação, como queiram chamar, né? Que é a estação ferroviária. E a gente lembra logo da data que trabalhamos muito bem, 1917. Não é? Então, essa base da ferrovia, ela desenvolveu o crescimento. Ela desenvolveu muito bem o crescimento. E esse crescimento de quê? O crescimento do núcleo. O crescimento do núcleo. E aí, depois que daria origem aí à sede de Brumadinho, né? Então a ferrovia, ela funcionou como um eixo de atração, né? E organização, um eixo de atração e organização territorial. Porque se você tem esse eixo, os núcleos, podemos colocar, a organização da cidade, ela vai se estruturar mediante ao processo de movimentação econômica. E aí a ferrovia ela funcionava porque ela facilitava a chegada da circulação de trabalhadores, ela ampliava a mobilidade de pessoas e mercadorias, ela estimulava atividades econômicas e serviços que aconteciam em torno de toda a estação. Ela trazia também o favorecimento da expansão do povoado e depois veio exatamente a consolidação urbana. Então vamos lá, vem comigo aqui, olha só. Vamos lá, vamos desenvolver muito bem. Olha só. E outro ponto também, tá? Vamos ver porque que as outras alternativas estão incorretas. Vamos fazer essa caracterização. Olha só. O verso remete a uma etapa decisiva da formação territorial de Brumadinho. A implantação da estação ferroviária em 1917 favoreceu a chegada de trabalhadores e a expansão do povoado, que posteriormente se consolidaria como sede municipal. Considerando o trecho e o contexto histórico apresentado, a ferrovia, olha só, é representada como elemento de, olha só, isolamento de comunidades locais? Claro que não, porque a ferrovia ela produziu o efeito contrário. Ela ampliou a integração territorial. Vou até colocar aqui, ó. Ela ampliou a integração, ela ampliou a integração territorial, tá? Então ela fez o quê? Ela facilitou os deslocamentos. Ela conectou o povoado às outras áreas, tá? Ela não gerou aqui o isolamento, não. Tá completamente errado. A letra B. A dinamização da ocupação urbana, fechado até aqui, tudo certo, porque a estação ela favoreceu essa chegada, né? A chegada de trabalhadores, ela trouxe muito bem mercadorias, serviços. Então, se você pega diretamente o contexto, você começa a observar que houve o quê? Que houve uma dinamização, e essa dinamização foi embasada onde, professor? Na economia. Foi uma dinamização econômica que, consequentemente, gerou um processo de expansão territorial. Expansão territorial. Fechado, galera. Tudo certo. Ó, essa aqui tá errada. Letra C. Essas duas aqui estão erradas, mas vamos ver se a questão ela cabe recurso. Vamos lá, ó. Redução das atividades econômicas. Pelo amor de Deus. A presença da ferrovia, ela reduziu as atividades econômicas? Claro, claro que não. Ela ampliou as mercadorias. Ela ampliou a dinamização econômica. Ela contribuiu para esse ponto. E a letra D, o abandono de antigos povoados
consequentemente, que não. Tá? Porque o texto ele não indica o abandono de núcleos anteriores, o que ele destaca é a expansão do povoado. Tá? Essa expansão, tá aqui, ó, essa expansão foi uma expansão articulada ao que? A estação, que é a estação ferroviária, tá? A estação ferroviária. Então a ferrovia ela desenvolveu o quê? Ela desenvolveu a chegada de trabalhadores, a circulação, o crescimento do povoado, tá? A consolidação urbana. Então isso não acontece só no território de Brumadinho, foi por onde toda a estação ferroviária ela se desenvolveu, porque durante essa primeira metade do século XX, as bases ferroviárias elas estavam em ascensão, e era a partir daí que nós tínhamos um amplo processo de deslocamento vinculado ao desenvolvimento. Beleza? Tudo certo? Vamos mais uma? Vamos mais uma? Dá tempo da gente fazer mais uma. Vamos lá. Olha só. A organização distrital de Brumadinho não ocorreu de forma imediata, após a sua emancipação política. Olha só que interessante esse nosso primeiro ponto aqui, a emancipação política. Aqui é interessante da gente estar falando esse ponto, não é? A emancipação política. Ó, sua formação territorial está relacionada à existência de antigos núcleos de povoamento estabelecidos no Vale do Paraopeba desde o final do século XVII. Entre eles, Piedade do Paraopeba, São José do Paraopeba, Aranha e Brumado do Paraopeba. Considerando esse processo histórico, assinale a alternativa correta. Vamos pegar esse nosso ponto aqui. Olha só. Os distritos foram criados simultaneamente após a emancipação territorial? Tá errado. Tá errado. Porque o próprio enunciado aqui, ele informa que essa organização distrital não ocorreu de forma imediata. A própria estrutura administrativa foi sendo consolidada de maneira gradual. Então, isso foi apresentando e trazendo um aproveitamento vinculado aos núcleos populacionais que já eram pré-existentes em Brumadinho. Tá bom? Então, essa daqui está incorreta. A letra B. Os antigos povoados contribuíram para a posterior organização distrital? Muito bem. Muito bem, porque esses povoados eles possuíam ocupação anterior. Não é? A formação do município, eles funcionavam como núcleos territoriais de referência, não é? E eles foram incorporados à divisão política administrativa de Brumadinho. Então lembre muito bem esse ponto, tá? Porque Brumadinho não surgiu apenas na sua emancipação política. A gente tinha núcleos, nós tínhamos núcleos de povoamento que eram consolidados no Vale do Paraopeba, que é exatamente esse que nós acabamos de ver aqui. Então, esses antigos núcleos, eles serviam como base para a estruturação, que era uma estruturação política, não é? Uma estruturação administrativa que veio a se consolidar no município. Então, ó, essa daqui está corretíssima. A letra C. A ferrovia deu origem a todos os núcleos administrativos locais? Errado. Aqui você tem um erro, e esse erro é um erro histórico, tá? Porque vários núcleos, eles remontam do final de onde? Do século XVII. Beleza? São anteriores à implantação da ferrovia, porque a ferrovia ela teve grande importância para o desenvolvimento de Brumadinho, mas ela não originou todos os povoados, não. Fica ligado nesse ponto, tá? E a letra D. A divisão distrital ocorreu apenas no território da atual sede. Errado também. Porque a organização ela envolveu diferentes localidades, não é? Nós tínhamos povoados antigos, que eram afastados da sede, não é? Nós temos estruturas de caráter, que a gente chama desse caráter, que era, no caso, polinucleado, tá? Porque ele não era concentrado na área urbana. Então é interessante você ver esse ponto. Então se liga, antigos povos, consolidação ocupacional, organização territorial, formação dos distritos. Então é exatamente por aqui que a gente vai desenvolvendo muito bem o nosso conteúdo até nós chegarmos na nossa prova. Viram como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a análise, nós vamos fazer uma revisão básica, ver o gabarito e a partir daí fazer toda uma ornamentação e entender o porquê que as demais alternativas elas estão corretas. Então, galera, eu aguardo você demais nessa nossa semana de revisão.
e eu tenho certeza que vai dar muito certo, tá? Pessoal, muito obrigado. Eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês. Eu vou deixar aqui o meu Instagram. Se você quiser falar comigo, vai lá, ó, no @prof_Tiago Araújo. Vai lá, me chama que eu vou estar aqui à tua disposição para te atender e eu tenho certeza que vai dar muito certo, tá bom? E outra, viu? Até depois da prova. Eu quero estar com você corrigindo muito essas questões para a gente poder discuti-las. Um forte abraço e até a nossa revisão.